Neste caminho ancestral, ecos de falhas nos perseguem. Muitas lutas são sombras de correntes passadas que nos prendem. As orações vazias não rompem as correntes de gerações. É preciso saber clamar com fervor e determinação. Nos Salmos encontramos táticas secretas que podem quebrar essas correntes e trazer libertação às nossas almas. Serão os Salmos o caminho de volta. Mensagens antigas despertam em nós uma urgência e profundidade espiritual. Essas correntes invisíveis se estendem por séculos e entender seus mistérios traz paz às tormentas de hoje. Convidamos você a refletir como suas lutas podem estar ligadas à história dos seus antepassados. Em meio ao silêncio do deserto, vozes ancestrais sussurram verdades ocultas. O peso do passado aperta como grilhões invisíveis. As palavras dos Salmos ecoam entre as rochas, um chamado à reflexão sobre nossas vidas e as correntes que nos aprisionam. O eremita, sábio e solene, ensina que as lutas são herança de nossas linhagens, revelando a profundidade do pecado. Ele aponta para a areia, onde os nomes de antigos soldados de fé são escritos, e pergunta quem somos nós diante deles. As almas dos que vieram antes de nós clamam por justiça, e o tempo concede oportunidades de arrependimento. Através das Escrituras, vislumbramos um chamado à ação. Romper os vínculos do passado é nossa responsabilidade. Mas como romper esses vínculos se estão entrelaçados em nossa essência? Precisamos de mais do que autocompaixão. Na escuridão da angústia, o Espírito sussurra palavras de esperança, a luz além das trevas se ouvirmos. Movemo-nos entre sombras, mas o ressuscitado traz clareza, ordenando que nossos passos sejam firmes e guiados. E assim, com fé renovada, buscamos quebrar as correntes que nos ligam a legados de tristeza e dor. A jornada é longa, mas a grande promessa é que com Deus toda maldição pode ser revertida e purificada. Assim perguntamos, estamos prontos para ouvir? A verdade é que ainda há tempo para transformar nossas vidas. Assim perguntamos, estamos prontos para ouvir? A verdade é que ainda há tempo para transformar nossas vidas. Nos profundos salmos encontramos não apenas cânticos, mas armas para nossa batalha contra os fortes que nos cercam. A cada repetição de nosso erro, um grilhão é forjado, porém a verdade dos salmos nos liberta. Levantemos nossas vozes como o salmista, clamando por libertação, invocando o divino em nossa jornada. As palavras ressoam, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, o eco de uma promessa antiga. Liberdade não é ausência de dor, mas a presença do Altíssimo, que nos guia através das tempestades. Investigamos os mistérios da Escritura, onde cada versículo se revela como uma chave para o nosso coração. Nestes textos, há veios de advertência e oportunidade que clamam por nossa atenção nesta jornada. Assim, somos confrontados com a questão quais correntes estão presas em nossa alma e como podemos rompê-las. Em meio a essa busca, encontramos não somente fraqueza, mas a força do céu a nos envolver. À medida que buscamos, reconhecemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Os salmos se tornam a nossa espada, o arrependimento, o nosso escudo nesta caminhada de fé. Desde os tempos antigos, a sabedoria clama nas ruas, é nosso dever ouvi-la e não ignorar os seus conselhos. E assim seguimos, aprendendo com as vozes do passado, moldando a nossa presente. O juízo divino é uma realidade que não podemos ignorar. Ele é a verdade que refina e purifica nossas intenções. Em cada julgamento, uma chamada ao arrependimento é feita, é o divino atraindo o coração humano. Contudo, nesses desafios, encontramos a misericórdia, sempre disposta a receber o perdido de volta. Consideremos as palavras do profeta: Deus não se alegra na morte do ímpio, mas deseja que todos se voltem para ele. O amor divino é um chamado perpétuo à transformação, uma porta sempre aberta para o coração quebrantado. Assim, nesta travessia, refletimos sobre como nossas ações moldam não somente nossas vidas, mas o destino da humanidade. Cada lágrima, cada ato de arrependimento é um passo em direção à verdadeira libertação que encontramos nas Escrituras. A questão permanece como temos vivido diante do nosso Criador e quais legados queremos deixar para as gerações vindouras. Assim, finalizamos esta exploração com um convite à introspecção. Ainda há tempo para ouvir e responder. Que busquemos os salmos e a sabedoria eterna para que possamos ser faróis na escuridão deste presente. A multidão se reunia ansiosa por respostas. Os salmos eram recitados, invocando poder e mudança. O eco das palavras subia ao céu. Os líderes de expressões sérias observavam. O peso da história e da fé unia aqueles corações em busca de liberdade verdadeira. Um clamor se levantou. As correntes da opressão pareciam vibrar à medida que a fé começava a se manifestar entre o povo. Liberdade, venham a nós, ecoaram vozes unidas.
O clamor se tornava um clamor por justiça e renovação espiritual. Uma nuvem cinzenta surgia no horizonte, anunciando a presença de julgamento. O tempo de escolher entre a luz e a escuridão se aproximava. Os corações tremiam, mas a esperança persistia. Eram lembrados das promessas feitas a seus antepassados, liberdade seria alcançada. Perante a pressão, orações específicas surgiram como chamas acesas, incendiando um fervor contagiante. A chama da fé ardia intensa. E no ápice da adoração, o céu pareceu abrir-se. Um raio de luz desceu ativo no meio daqueles que buscavam com fervor. As correntes começaram a se romper, o desespero dava lugar à alegria. A presença do Altíssimo invadia os corações à sua volta. As vozes se elevaram em um clamor de gratidão, rendendo-se ao poder de Deus, enquanto promessas de renovo eram proclamadas. E ao ecoar liberdade, a luz tomou conta dos rostos, refletindo a transformação que se desenrolava nas almas do povo convocado. Era um momento divino. Um convite à reflexão até quando se permitirão permanecer nas sombras, quando a luz está tão próxima. As vozes do povo ecoaram nas encostas, clamando por libertação. A luz divina iluminou o semblante de alguns, enquanto outros, cautelosos, hesitaram. Um relâmpago de entendimento se fez presente. A escuridão não é apenas fora, mas dentro de cada um. Era a hora de confrontar suas sombras. O murmúrio começou a crescer, um chamado às armas espirituais, um clamor para deixar o peso das transgressões. O coração inquieto pulsava. Com passos firmes reunidos em unidade, o povo se voltou para as Escrituras, buscando as promessas que os fortaleceriam na jornada difícil pela frente. O eco das Escrituras ressoou nos corações. Barulhos de dúvidas foram silenciados pela confiança nas promessas divinas, enquanto esperavam. Em meio a isso, uma voz interior sussurrou: a batalha não é em vão. Observem os sinais. A libertação se aproxima para quem busca com fé. Deixe seu like e inscreva-se no canal.